Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Mundo Record News. Um estudo avançado para a OMS conclui que medicamentos Remdesivir e hidroxicloroquina que funcionam no tratamento de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, através de um estudo global envolvendo mais de 11 mil pessoas, concluiu que nem a hidroxicloroquina e nem a antiviral Remdesivir mostraram eficácia no tratamento da Covid-19. Os resultados foram classificados como decepcionantes e reforçam a estratégia da OMS de focar seus esforços para garantir a maior campanha de vacinação da história em 2021. Detalhadamente, o estudo mostra que os remédios pouco ou nenhum efeito sobre a mortalidade ou na redução de tempo de internação para pacientes hospitalizados com Covid. Os produtos também tampouco parecem ajudar os pacientes a se recuperarem mais rapidamente. Para chegar a essas conclusões, a agência envolveu mais de 30 países, 405 hospitais e pelo menos 6 meses de estudos. Ainda a Organização Mundial de Saúde afirma que o aumento de novos casos de Covid é preocupante, mesmo com o número de mortes da doença mais baixo do que a primeira onda. O continente tem atingido cerca de 100 mil novos casos de coronavírus por dia. Para conter a disseminação, o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, afirma que os países devem intensificar as medidas restritivas. Nos Estados Unidos, 39 dos 50 estados tiveram alta no número de novos casos nessa semana. O país lidera o ranking de infectados no mundo com 8 milhões, dos quais mais de 5 milhões já estão recuperados. Também a África do Sul se teme em segunda onda de pandemia, com aumento de casos e mortes devido à Covid-19. 5 países que respondem para 69% de infecções registradas no continente, ou seja, África do Sul, Marrocos, Egito, Etiópia e Nigéria. Os casos e mortes por Covid-19 aumentaram em vários países do continente africano nas últimas semanas, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da África, alertando que se aguarda baixar, o continente sofrerá uma segunda onda da doença. Desde que foi detectado o primeiro contágio, em 14 de fevereiro no Egito, a região acumula pouco mais de 1,6 milhão de casos, 4,2% do total mundial, 39 mil mortes, ou seja, 3,6% do total mundial e 1,3 milhão de curados. África do Sul, Marrocos, Egito, Etiópia e Nigéria são os países mais afetados pela doença, correspondendo a 69% das infecções registradas no continente. Após atingir o pico em julho, os casos diminuíram, mas aumentou novamente nas últimas 4 semanas, quando foi registrado um aumento médio de 7% em novas infecções, avança o diretor do CDC África. E Japão realiza 3 jogos de beisebol com o estádio praticamente cheio, como teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Serão quase 30 mil pessoas no estádio de Yokohama, onde as 3 partidas vão ser disputadas entre outubro e novembro. As autoridades usarão câmeras para identificar torcedores sem máscara e analisar o fluxo de entrada e saída de pessoas. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, já garantiu que os Jogos vão acontecer mesmo sem uma vacina contra o coronavírus. Nota volta para notícias de África, onde a população na Angola, sendo maioria jovens, está expectantes com o novo ano parlamentar. O acesso à habitação na juventude tem sido uma situação também lamentável. Gostaríamos também que se tocasse muito nas questões da cesta básica, porque a cesta básica atualmente tem causado muitas dificuldades às pessoas. O nível de pobreza é maior a cada dia que passa, em virtude mesmo desse desemprego. Estou expectante, espero ouvir coisas realmente que possam vir mudar a nossa sociedade, principalmente no contexto empresarial, no âmbito dos estudos, visto que atualmente
com essa pandemia, nem todas as instituições têm as medidas de biossegurança para receber os estudantes. Os nossos entrevistados apontam várias preocupações que devem ser prioridade a liderar os debates na Casa das Leis. Mas o desemprego é certamente um dos temas mais mencionados, sobretudo na camada mais jovem. Realmente é de se lamentar um país como o nosso, com tantas riquezas, mas há um nível muito elevado de desemprego, e isso afeta por quê? Porque o jovem, a juventude, é o futuro de um país. Só mesmo assim, nós agora, da forma que nos encontramos, já vemos aqui à procura de emprego e não encontramos, estamos a voltar, e é só mesmo isso que eu espero que se debate amanhã. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego no segundo trimestre de 2020 em Angola aumentou 4 pontos percentuais face ao período homólogo do ano passado, estimando-se em 32,7%. Através de um acordo entre Angola e Árabes Unidos, Angola passa da fábrica tratores para ajuda no desenvolvimento da agricultura do país. Dados atuais mostram que o país gastou de 2017 a 2020 mais de 3 milhões de dólares na importação de tratores agrícolas, facto que pode mudar. Com a fábrica de montagem de tratores inaugurada pelo Presidente da República, a infraestrutura resulta de um acordo entre Angola e os Emirados Árabes Unidos. Trata-se de um investimento de 65 milhões de dólares. Recognizing the need and diversifying the economy. O empreendimento está instalado na Zona Económica Especial, no município de Viana. É a primeira unidade fabril do género no país e a sua maior força de trabalho é angolana, na escala de 80%. Eu quero dizer que até aqui temos manifestado, por palavras, o nosso desejo de fazer de Angola um país forte em termos de produção agrícola. Mas para que este sonho se torne realidade, precisamos de fazer coisas em concreto, nomeadamente ter produção própria de tratores e alfaias, produção própria de adubos e fertilizantes. O ato de inauguração foi prestigiado pelo sheik do Dubai, Ahmed Dalmour Al Maktoum, promotor do investimento. 4 cooperativas receberam das mãos do Presidente da República chaves para melhorarem a sua atividade nos próximos dias. Mudando de assunto, a rejeição ao governo de Jair Bolsonaro está no menos nível desde abril de 2019. Entre setembro e outubro, a avaliação do governo como ótimo ou bom se manteve em 39%. O percentual de quem considera o governo regular foi de 24% para 28%. Em relação a quem considera a gestão do presidente ruim ou péssima, o número caiu de 36% no mês passado para 31%. É a rejeição mais baixa desde abril de 2019. 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de outubro, com 1.000 entrevistados de abrangência nacional. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Polícia Federal Brasileira apreende 10 pessoas numa operação contra tráfico internacional de drogas, armas e contrabando na fronteira entre Brasil e o Paraguai. Em um dos mandados de busca e apreensão, os policiais chegaram à casa de luxo de um dos líderes da facção criminosa em Guaíra, no Paraná. O banheiro da casa, todo revestido em mármore, tem banheira de hidromassagem e pias e torneiras banhadas a ouro. A Polícia Federal estima ter apreendido 10 milhões de reais em bens na ação. E Paraguai expulsa contrabandista brasileiro preso no início da semana. Fábio Costa estava na lista de mais procurados de Brasil. O contrabandista foi levado da capital, Assunção, para a cidade do leste, na fronteira com o Brasil. Antes de ser entregue às autoridades brasileiras, o criminoso passou pelo posto de controle migratório. O Ministério Público já tinha entrado com o processo de extradição, mas o governo paraguaio queria agilidade e optou pela expulsão do criminoso.
Fábio Costa, também conhecido como Pingo, é considerado um dos chefes do contrabando de cigarros paraguaios na fronteira. Ele é ex-policial militar daqui de Mato Grosso do Sul e estava na lista dos criminosos mais procurados do Brasil. O ex-PM foi preso no início da semana no Paraguai, enquanto tentava se esconder na churrasqueira da casa e que dava acesso a um cômodo secreto. O contrabandista também é suspeito de subornar policiais rodoviários com o pagamento de propina para facilitar a passagem da mercadoria. Fábio estava foragido desde 2018. Ainda 3 brasileiros e 2 portugueses foi detido na Lisboa por ter levado mais de 170 quilos da cocaína de Brasil para a Europa num iate. Autoridades policiais acreditam que esta pertence a uma rede de tráfico internacional de droga. A droga, avaliada em 40 milhões de reais, estava distribuída em 8 malas de viagem. Segundo a Polícia Judiciária de Portugal, o material foi encontrado em um jato particular de matrícula brasileira que fez a rota Brasil-Portugal diversas vezes. O diretor da polícia explica que essa foi uma alternativa para o transporte da droga, já que com a pandemia, a quantidade de voos comerciais entre os 2 países foi reduzida. As organizações criminosas que se dedicam a esse tipo de atividade são dinâmicas e rapidamente se foram readaptando a esta nova realidade. Os criminosos foram surpreendidos pela polícia ao chegar aqui no aeroporto de Lisboa. O jato foi apreendido. Essa é a primeira vez que isso acontece em uma operação contra o tráfico de drogas aqui no país. 2 portugueses e 3 brasileiros que se passavam por executivos e realizavam supostas viagens de luxo foram detidos. A polícia acredita que os suspeitos façam parte de uma rede de tráfico internacional. Por isso, a investigação continua. Ela começou há 3 meses e conta com a ajuda de autoridades brasileiras. Agora bem confere outras informações internacionais na Revista de Imprensa. Revista de Imprensa de sexta-feira inicia com a Coreia Europa, que destaca a vacina chinesa com resposta imunitária em primeira fase de ensaio. É uma vacina candidata contra a Covid-19 que mostra ser seguro e capaz de induzir uma resposta imunitária em voluntários saudáveis. Já a R7 informa que estudo revela que brasileiros de toda a classe hoje como vítimas de desigualdade. Título na Euronews é que europeus estão divididos quanto à estratégia de combate à pandemia. Mundo ao Minuto informa que o ministro britânico pede mais flexibilidade à União Europeia para chegar a um acordo comercial pós-Brexit com esse país durante a reunião do Conselho Europeu que termina hoje. Manchete na Angola é que a nível de Covid-19, 11 milhões de meninas no mundo têm risco de regressar à escola depois do levantamento de restrições impostas por causa da atual pandemia da doença Covid-19, conforme alerta da diretora-geral da Unesco. E por fim, Al Jazeera afirma ministro das Relações Exteriores de Arábia Saudita sugere resolução de bloqueio de Qatar. A Revista de Imprensa põe um ponto final na Record News desta semana. Foi um prazer estar ali com nós. Continuação de boa tarde.